E o Corinthians respondeu sobre a possibilidade de contratação de um volante que disputou a última Copa do Mundo. Surgiu nas últimas horas a notícia de que o Timão estaria de olho em Christian Martinez, atleta de 28 anos de idade que participou da Copa pela seleção do Panamá. Ele pertence a um time de Israel e a pedida dessa equipe seria de quase 8 milhões de reais. O que eu fiz? Entrei em contato por telefone antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians. Martinez interessa ao Timão? Existe alguma negociação? A pessoa garantiu que nunca se discutiu esse nome e pediu para que eu a descartasse. Não vai haver operação envolvendo Christian Martinez e Corinthians. O Timão nem sabe de onde é que pode ter surgido tal especulação. Martinez, que foi titular da sua seleção nas partidas contra Gana, Croácia e Inglaterra. Panamá terminou a sua participação na Copa como a única entre as 48 seleções que não conseguiu marcar gols. Só para completar, registrar também que o Corinthians nega ter enviado 2 observadores para acompanharem de perto a Copa do Mundo. O Corinthians assegura que há gente trabalhando de dentro do centro de treinamento na análise de todos os jogos e atletas do Mundial, mas ninguém viajou para os Estados Unidos, nem para o Canadá, nem para o México. A saideira sobre o Timão, o Corinthians quitou os direitos de imagem do elenco feminino, foram 22 dias de atraso, mas essa pendência também foi resolvida. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Conversei com uma fonte, como eu tenho liberdade, às vezes até um tom assim de cobrança. Falei, e aí? Não vamos economizar com um monte de jogador que está parado? E aí eu consegui arrancar de uma fonte que eles estão, né, oferecendo o Pedro Raul no mercado. Está sendo feito um trabalho aí, né, por dirigentes corintianos, procurando clubes para o Pedro Raul. Inclusive tem conversa com um clube aí em relação a um possível empréstimo do Pedro Raul. Só que qual é o problema? O Corinthians recebeu já alguns retornos em relação ao Pedro Raul de clubes que estão sim interessados em ficar com o jogador, só que esses clubes querem que o Corinthians pague parte do salário. Então isso é uma informação exclusiva sobre o caso. Pedro Raul, o Corinthians não quer aceitar emprestá-lo pagando parte do salário. O Corinthians quer vender o Pedro Raul e aí quer ou emprestar o Pedro Raul já, né, com o clube que ficar com ele pagando 100% do salário dele. Pedro Raul ganha no Corinthians 720 mil por mês, tá? Então olha só, essa é uma informação exclusiva para você, tá? O Corinthians recebeu já, né, respostas de clubes interessados, além de oferecer clubes que procuraram o Corinthians pelo Pedro Raul, e o Corinthians não aceita. Eu falei o seguinte, né, olha só o que é um repórter, tá? O que é um repórter, o que eu faria em público eu faço em off e vou passar para vocês. Eu falei o seguinte, mas o Félix Torres vocês não emprestaram pagando metade para o Inter? Eu vou na ferida, não vou? E aí a fonte me respondeu o seguinte, Samir, o Félix Torres era um caso à parte. Estava insustentável a permanência dele no clube. Era muito, enfim, era um jogador que a torcida não queria ver nem pintado de ouro, né, como diz aí, né, o ditado. Então falaram que no caso do Félix Torres teve que fazer isso, porque não tinha condição mais dele entrar em campo com a camisa do Corinthians. Você concorda com isso? Porque eu fui né, cheguei junto. Pô, o Pedro Raul não empresta, mas você empresta o Félix Torres, né? Vocês emprestam o Félix Torres por metade, pagando metade? Enfim, eu quero que você dê a sua opinião aqui sobre isso. Se o Corinthians está certo em emprestar o Pedro Raul só se alguém pagar 100% do salário, então fica aí. E essa questão do Félix Torres se realmente era insustentável. Comenta aqui embaixo, esse é o blend de informações, a gente não para, sempre caçando notícia aí para vocês na temperatura certa. Olha só, muito obrigado a todos que deram crédito aí à minha informação, né? Super verdadeira, confirmada, inclusive vi no meu timão lá o crédito pro canal Café do Setorista, eles confirmaram a informação, né, que o Corinthians procurou conversa com o Arthur, ao interesse do Corinthians, eles alegam que o Diniz gosta demais, né, do Arthur, né, ainda apuraram isso. Enfim, mais uma informação verdadeira, confirmada, claro, sempre trago a verdade aqui em primeira mão, muitas vezes, nem sempre, não me acho o melhor, também não sou o pior, mas enfim, sempre trazendo uma notícia verdadeira e exclusiva para vocês, tá? Blend é isso.
Então, obrigado, e não só meu Timon, né, outros que também confirmaram a informação, enfim. Agora eu vou avançar um pouquinho, tá? O Corinthians está tentando convencer o Arthur a reduzir a sua pedida salarial. O Arthur, ele quer 2,5 milhões de reais, tá? 2,5 milhões de reais de salário. O Corinthians está tentando convencer o Arthur, oferecendo a ele um contrato mais longo, né? Oferecendo bem menos, né? Mas eu falei 2 milhões, não, bem abaixo disso. Enfim, aí a conversa parou por aí, podemos imaginar 1,5 milhão que o Grêmio ofereceu, sei lá, 1,2 milhão, acho que o Arthur ia aceitar se ele recusou 1,5 milhão do Grêmio, enfim. Também não dá pra gente tirar tudo das fontes, a gente já consegue a informação, o nome do jogador, enfim, não é sempre que você consegue tudo, mas já é uma informação interessante. O Corinthians tá tentando convencer com um projeto, enfim, os caras amam o Arthur, cara. Os caras amam o Arthur, o Marcelo Paes, o Fernando Diniz, ele chegaria para ser capitão, líder do time, no vestiário, em campo. Cara, o que eu senti é que os caras realmente querem muito o Arthur. Agora, vai precisar convencer, né, o jogador. E dentro do Corinthians, há um entendimento que com a Juventus isso se resolve. Não sei se eles têm o André, né, como carta na manga. Mas o problema hoje é o Arthur, tá? Não que ele não queira jogar no Corinthians, eles viram boa vontade. Mas o jogador, são negócios, né? O jogador pode estar refazendo aí hoje, né? Hoje que eu digo, né? Atualmente, o último contrato da sua carreira. Então ele também não vai ficar abrindo mão de muito. Ele tem que fazer agora o último contrato dele, ganhar uma bolada, porque ele, né? Talvez seja o último. Se ele fizer um contrato de 3 anos, ele está com 30, né? 29, 30. Talvez não seja o último, né? O penúltimo. Enfim. Comenta aqui embaixo. Tá certo o Corinthians insistir em Arthur? Você gosta da ideia? Comenta aqui, né? E me fale o que você acha sobre o assunto. O Corinthians reuniu toda a sua cúpula para tratar diversos assuntos relacionados ao futebol, mas um dos assuntos que está sendo discutido é a contratação de um medalhão para o lugar do Memphis Depay. Eu não tenho agido na minha carreira de uma forma de não cravar as coisas, né? Mas o que uma fonte me disse hoje, eu falei, eu não tenho nem coragem de dizer isso, eu vou dizer para vocês na boca dela, tá? Ela falou assim para mim, Samir, o Memphis é passado já. Nós estamos já de olho em nomes, né, que sejam nomes interessantes. Eu falei, não, mas o que adianta? Não é, a questão não é economizar? Aí a fonte me disse, não, mas os nomes de impacto são de jogadores que já não estão mais no auge, né? Se não estariam, por exemplo, disputando a Copa do Mundo, mas que são muito bons jogadores que emplacaram na Europa, tiveram sucesso na Europa, e que hoje, na nossa avaliação, custaria metade do que custa o Memphis. Então, esse é o tipo de jogador. Eu não vou falar nenhum da lista, tá? Ainda bem que eu não falei, porque um que está na lista está renovando o contrato agora, né, com o seu clube lá na Europa. Se eu tivesse falado, já iam falar, o Samir errou. É porque eu falo que o nome está sendo avaliado, né? Aí vem um camarada, ou de forma maldosa, ou porque realmente enfim, não tem capacidade, sabedoria para discernir o que é um jogador avaliado, oferecido, consultado, do que um jogador contratado. Mas, enfim, eu sei até alguns nomes, de coração, vocês sabem disso. O Arthur, por exemplo, eu acho interessante porque tá na disputa, né? O Corinthians tá tentando. Então, eu soltei o nome do Arthur e você viu que já confirmaram. Eu sei alguns nomes, tá? Mas eu só quero falar se abrir negociação, como foi do Arthur. Do Arthur já tem conversa, entendeu? Mas não estou dando nem dicas, tá? Estou realmente falando para vocês o que a alta cúpula me passou. Jogador que já fez sucesso na Europa, jogador que ainda está na Europa, né? Jogador que não disputa a Copa do Mundo pela sua seleção, mas que já foi grande lá fora, principalmente no futebol europeu. É esse tipo de jogador que o Corinthians está vendo, que o Corinthians entende que se oferecer 2 milhões por mês, esse tipo de jogador vai aceitar. Eu até falei 3, falei, não, até menos. Enfim, você acha que existe esse jogador realmente? São nomes que estão lá na mesa da cúpula corintiana. E agora acho que até interessante, né, para você aqui embaixo citar alguns nomes que se encaixam nesse perfil. Jogadores aí certamente mais de 30 anos, jogadores que já emplacaram na Europa, que hoje não estão no auge, que custariam aí 2 milhões, 3 milhões no máximo por mês. 2,5 milhões por mês. Hein?
Quais seriam esses jogadores? E atacante, tá? E atacante. Enfim, é o que o Corinthians tem conversado pro lugar do Memphis, já que o Memphis sumiu, não responde o Corinthians, né? Tem gente lá tratando como passado, mas não todos, tá, gente? Não todos. Então não coloque aí, quando você for escrever, que eu tô dizendo que o Memphis é passado pro Corinthians, que eu tô dizendo que é passado para uma pessoa. Mas o Marcelo Paes ainda sonha com o Memphis, o Osmar Stabile ainda espera uma resposta dele, entendeu? Então, né, o executivo e o presidente, por exemplo, ainda estão aguardando o Memphis, tá? Não acabou, mas tem gente lá que entende que já era. Enfim, e por isso o Corinthians está de olho em medalhões. Quem será? Com quem será? Com quem será? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.